Bom dia, pessoal. Muito bom dia. Uma excelente quarta-feira para todos nós, nessa manhã gelada aqui em São Paulo, 31 de agosto. Estamos finalizando esse mês maravilhoso e com essas lives aí, esses 3 dias, né? Vencendo os inimigos da mente. Então já vamos se chegando, vamos se assentando, que essa aula de hoje está super especial. Vamos fazer uma técnica também no finalzinho, então tá bem bacana, tá? Caso você queira anotar algumas passagens, o que a gente vai falando, já pega seu bloquinho de notas aí, pra gente ficar aqui juntinho. Eu estou muito feliz, nós estamos terminando esse mês muito abençoado. Iniciamos o mês com uma série de lives, destravando a nossa mente, os 5 P's que podem travar a sua vida, né? Então fizemos aí muitos ensinamentos, muitos aprendizados juntos. Fizemos aí juntos essa caminhada. Falamos também um pouquinho de propósito, falamos sobre a identidade, foi muito legal. E agora a gente está finalizando esse mês vencendo esses 3 inimigos da mente, esses 3 principais, mas durante setembro aí a gente vai tratar também de outros inimigos da mente, porque a gente sabe que são muitas as guerras mentais que a gente sofre no dia a dia. Então a gente está aqui junto, aprendendo, conversando e trocando experiências, né? Eu tenho certeza que eu ajudo vocês e vocês também me ajudam quando me procuram, quando perguntam, e assim a gente vai desenvolvendo o autoconhecimento e vai crescendo. Então, só recapitulando um pouquinho, na segunda-feira nós conversamos sobre a ansiedade, sobre a pessoa querer estar sempre controlando, né? O dia de hoje, o dia de amanhã, e já pensando e já se preocupando, e coisas que a gente realmente não tem o controle. E aí levamos também palavras sobre a Bíblia, que explica sobre a ansiedade, que devemos deixar esse fardo, deixar e descansar no Senhor, confiar em Deus, porque já está tudo determinado. Não adianta a gente querer controlar ações que a gente não controla. A gente tem que se planejar sim, temos que nos organizar e escolher o melhor caminho, mas tem coisas que fogem ao nosso controle, então não adianta ter aquele excesso de ansiedade, que isso só atrapalha, né? Não vai te levar a nada. Contei aí um exemplo meu também, e aí pude compartilhar com vocês que quando a gente tem um excesso de ansiedade, a gente acaba discutindo, brigando por situações e atrapalhando até mesmo o recebimento da bênção, né? O recebimento do presente ali daquele dia. Ontem nós tratamos sobre o vitimismo, né? Que também está um pouco interligado, porque vem pela questão da carência, falta de afetividade, a pessoa quer atenção para si, às vezes provoca até alguma situação para que ela se enxergue como vítima, que as pessoas tenham piedade dela, e também gera uma sensação de ansiedade e mesmo tempo de ficar ali sozinha e triste e se fecha, porque ela sabe, né, que ela provoca esse sentimento e muitas vezes ao redor ali como que as pessoas reagem a isso. E fizemos também exercícios práticos, né, como você está vencendo, como você se conectar com a sua parte superior, com Deus e vencendo isso. Falamos também um pouquinho do caderno da gratidão, como você mudar o seu foco, tirar o seu foco ali do que é ruim, do que você está presenciando como ruim e do que te falta, mas colocar o foco no que você já tem e agradecer pelo que você já tem, te colocando num outro patamar, numa outra vibração, com pensamentos positivos e podendo ter aí, atrair situações diferentes, não do que você vive ali só com medo, com temor, né, ansiedade e o vitimismo. Então tá tudo interligado no que nós vamos conversar hoje. Então hoje a gente fecha essas 3 lives aí falando do medo, né? Sim, o medo. O medo ele trava, né, as pessoas de agirem, trava de conquistar, trava de ir à frente, de dar um passo à frente. E ele está totalmente ligado com a ansiedade. O medo, ele é uma emoção inerente do ser humano, né? Até mesmo dos animais. Você vê que quando tá acuado com aquele medo, você fica com aquela sensação. Ou você reage, né? Que a gente chama do instinto de luta, ou você foge, né? Então isso é algo já normal no comportamento do ser humano, inclusive ele te protege. Quando vem aquela sensação de medo, é um mecanismo que o seu cérebro ali, ele, né, ativa para que te dá um sinal de perigo, um alerta. Então você já fica mais enrijecido, essa parte tende a ficar mais vermelho, o rosto também, as extremidades ficam geladas, porque toda a corrente sanguínea ela se concentra aqui no meio, no tórax, né, que é onde você vai proteger os seus órgãos vitais. Então você acaba ficando mais aquecido nessa região central, com as extremidades geladas, né, pés e mãos.
Também tem a sensação de boca seca, tremores, os olhos, né, ficam estalados ali, vidrados. Então, são alguns dos sintomas que a gente sente. Suor nas mãos também, né? Muitas pessoas começam a roer as unhas e tal. Os batimentos cardíacos aceleram, tudo por conta dessa sensação que já é física também. Essa emoção do medo gera essa sensação. O que a gente não pode é deixar que o meio nos bloqueie, né? Nós temos certas sensações de medo, que são, né, realmente um alerta de perigo, porque já é um mecanismo nosso. Então, é um mecanismo de defesa, vamos dizer assim. Só que, racionalmente, você consegue ali, conscientemente, pensar e administrar, né, essa emoção, esse sentimento, e consegue sobrepor e agir em cima disso. Só que quando essa emoção ela toma uma proporção muito grande, ela na verdade sobrepõe todos os outros sentimentos. E você acaba ficando cego, né, ali dentro daquela situação e não consegue raciocinar. Então ela já passa por uma ansiedade irracional. Né? O medo, ele está totalmente interligado à ansiedade. Então você já começa já a nem raciocinar mais. Você não consegue mais estar consciente. Te paralisa de uma tal forma e aí ele já gera aquele sentimento também de vazio, né? Aquela angústia, timidez de estar se relacionando com outras pessoas, o medo do julgamento, o que vão falar, o que vão pensar, como que vão agir. Então aí aquilo começa a crescer dentro de você. Por que que isso parece tão grande, tão incontrolável e tão invencível? Porque você deu esse poder a essa emoção. Você não tem esse controle. Você não se enxerga como o eu superior, como a gente conversou ontem, e que o seu eu inferior, a parte física, ela é bem menor. Então, quando você tem essa consciência, você tem esse controle da sua mente, você consegue buscar o autoconhecimento, você consegue ver que você está no controle. Você é um ser superior e você controla, né, o seu corpo físico. Só que você deixando essa situação sair da parte racional, já ir para o irracional, você perde totalmente o controle e o medo ele acaba indo já para um outro patamar de fobia, de pavor, de pânico, e isso paralisa a pessoa, mas paralisa mesmo ao ponto dela não querer nem sair de casa. Então isso trava trabalho, trava estudos, vida emocional, vida financeira, até a prosperidade. Às vezes você poderia tentar algo novo que você sabe que você tem capacidade, mas o medo te trava. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e o que a gente pode fazer para estar mudando, né? Começar a dar o primeiro passo aí para vencer essa emoção desse medo exacerbado. Não o medo normal que nos protege, nos defende, né? Nos avisa, nos alerta de um perigo, isso é normal, mas aquele medo que realmente te paralisa. E aí a gente tem uma infinidade de medos, né? O que é medo para mim não é para você. O que é para você não é para a pessoa que convive com você. Então, muitas pessoas do seu convívio banalizam o seu medo. Ah, medo disso daí? Nossa! Porque para ela não é, né? Mas para você é e às vezes já passou, já está nesse ponto de irracional que você já não consegue controlar mais. A criança, às vezes, ela tem um medo e o adulto fala, ai, que bobinho esse medo, imagina. Porque o adulto já passou daquela fase. Você sabe que atrás daquele medo não tem nada. É só aquela sensação da criança mesmo que ela fantasiou na mente dela. Mas muitas vezes nós já adultos, né, na fase adulta da nossa vida, a gente também deixa o medo tomar essa proporção. Eu até fiz anotação aqui de alguns medos, né, pra gente conversar. Tem pessoas que têm medo da morte. Muitas pessoas têm medo da morte, medo do desconhecido, né, para onde nós vamos. Como que fica quando a gente sai dessa vida física. Muitos têm medo da miséria, medo de ficar sem nada. Já teve um comércio, um empreendimento que não deu certo e aí tá tentando de novo e aí fica com aquele medo, mas e se acontecer? Então isso trava a pessoa, né? Medo da pobreza, da miséria, medo de não dar certo, né? Mas por que você tem esse medo, né? Se você tem algumas ferramentas que podem te auxiliar, você se organizar, se planejar, mas a pessoa já tem aquele bloqueio por conta de algo que já aconteceu. Geralmente está totalmente interligado com o passado, né? Porque a pessoa já fantasia algo que ela vivenciou ou que ela ouviu, e aí aquilo acaba travando porque ela fica repetindo aquilo na mente.
Temos também o medo de violência, medo de velhice, né? Tem pessoas que falam, imagina, envelhecer é uma dádiva, né? Quantos se vão jovens ainda e não têm a oportunidade de ter uma vida plena até seus 80, 90 anos. Mas tem pessoas que têm medo e medo mesmo, né? Não de falar assim do autocuidado, hoje a tecnologia na parte estética está muito avançada, né? Então, tanto homens como mulheres têm buscado procedimentos para estar bem, para se sentir bem, um autocuidado, vamos dizer assim. Tudo bem, mas tem pessoas que ultrapassam, ela realmente tem medo de ficar velha, né? Medo de depender dos outros, medo da aparência, medo de ficar jogada, medo da solidão, então tem medo mesmo, né? Às vezes você pode achar assim, ah, não, eu me cuido, tal, mas eu não tenho esse medo. Mas tem pessoas que têm pavor da velhice, né? De maus tratos e tal. Outras pessoas têm medo de perder o emprego, como nós falamos, né? Ou o negócio. Medo de não passar numa prova, num concurso, algo que está esperando muito, então tem medo também. Medo de perder tudo. Tem pessoas que têm medo de perder tudo. Ou porque já perderam, ou tem algum parente que já perdeu, num desastre, ou alguma coisa do tipo. Então ela tem medo. Medo de ficar sozinho. Medo de um abuso, né? De sofrer um abuso, um trauma, porque já sofreu também. Então fica aquele medo. Medo de ser aceito ou não em público, medo de falar algo e ser reprimido, então já fica aquele sentimento de rejeição, né? Medo de perder quem ama, medo de ficar sozinho e não encontrar quem a ame, né? Para caminhar a vida junto, a jornada juntos, medo de perder os filhos. Então, assim, são muitos e muitos medos. Geralmente, mães têm esse medo, né? Principalmente quando são pequenininhos, ou de perder não só quando são pequenos, mas a gente também não estar presente quando eles são pequenos, então fica aquele medo, né? Mas tem medos que são naturais e tem medos que ele já ultrapassa essa barreira do um mecanismo ali de defesa da gente, né? De um alerta de perigo, vamos dizer assim. Então, ele já ultrapassa, já é algo irracional que você já não tem controle. Então, esses são alguns dos medos que eu trouxe para vocês. Eu não sei qual que você traz aí, mas a gente vai fazer até um exercício para poder ajudar nesse destravamento. E aí eu trouxe também algumas palavras da Bíblia que nos ensinam, temos algumas histórias infinitas, né, que mostram situações de medo e situações de coragem, né? A pessoa teve o medo ali, ela estava como ser humano, ela teve o medo, porém ela enfrentou. Então o medo, muitas vezes, nós fantasiamos ele de uma tal forma e nós não temos aquela parte de parar e pensar e falar, realmente é tudo isso? O que gerou tudo isso? Né? E você conseguir se colocar numa posição de vencê-lo. Olha só, vamos para as histórias de Davi e o gigante. Davi era o menor dos irmãos. Era um simples pastor. Não andava com armas, não era guerreiro, não tinha habilidades. Ele só pastoreava as ovelhas e tinha habilidade com animais maiores. Então ele estava sempre defendendo as ovelhas de urso, de leão, de lobo. Era o que ele fazia. Tanto que quando ele foi ungido rei, um profeta chegou para ungir e perguntou, né? É esse filho? Não, não é. Esse? Não, não é. Nossa, mas... Não, mas eu tenho esse filho. O pai foi apresentando, né, os filhos. Não, mas ainda não é esse. O Senhor disse que não é esse. Acabou os seus filhos? Não tem mais nenhum? Ah, tem o mais novo lá com as ovelhas, tipo, aquele desprezível, baixinho, ruivo, que era super diferente, né? O diferente para eles era algo meio que estranho, né? Então os irmãos eram robustos, fortes, né? Barbados e tal, cheio de habilidades com guerras, com lutas, falando bem. E ele falou: ah, tem lá um menino ruivo lá que cuida das ovelhas, cheirando mal, com certeza, porque fica com animais. Então, lida, né, com o estrume dos animais, né? Então, pensa nessa situação. E quando ele se achega, né, ali, e o profeta falou, é este. Deus mandou ungí-lo, né, como rei. Então, Deus não vê como a gente vê. Muitas vezes você olha para a sua limitação, você se enxerga limitado, né? E você se deixa levar pelos seus medos. Mas Deus não te enxerga como você se vê. Ele te enxerga, como falamos ontem, o seu 99%. Né? A sua centelha divina, a sua parte que conecta com Deus, com a fonte. Você é um ser superior e Deus te enxerga desta forma, com esse ser perfeito que você é, não com a sua parte humana, somente as falhas, somente suas fraquezas,
somente as suas inabilidades. Mas não, ele sabe do seu potencial. E ele escolhe, né, essas pessoas ao qual todo o redor, todos os demais desprezam, é esse que ele escolhe para mostrar ali o poder dele. Porque aonde haveria poder, aonde haveria a manifestação, né, da grandiosidade de Deus, se ele escolhe uma pessoa que já é forte, que já é robusta, que já é cheia de habilidades, que ela já é cheia de estudos e não tem fraqueza nenhuma, como que ele vai demonstrar o poder dele? Muito provavelmente essa pessoa vai se auto-engrandecer. Ah, eu estudei, eu sou forte, eu sou corajoso, eu me preparei, eu estou apto para isso. Então Deus, ele escolhe aquele que não tem a capacidade e ele exalta. Então muitas vezes você está preso numa situação de medo, de pavor, de pânico, você se acha tão inferior e você mesmo não se dá valor, esquecendo que essa parte física é 1%. Você tem 99% de conexão aí com a nossa fonte, com Deus. Você é uma centelha divina, você é parte do todo. Ele nos criou e nos fez a semelhança dele. Essa parte aqui é 1% só, esse corpo físico, né? É finito. Agora, os outros 99%, a nossa alma, quem realmente somos, ela é infinita, né? E é muito poderosa. É nessa parte que Deus age, é nessa parte que ele demonstra a sua força. Então, voltando aqui para o exemplo de Davi, quando veio os filisteus e falaram, olha, tem um gigante, né? Ele mede mais de 3 metros de altura, está furioso e desafiou o povo. Ninguém tem coragem, nem os maiores guerreiros, né? Preparados, vamos dizer assim. E quem que vai, né? E atacar ou fazer algo, né? E ele se propôs. Então até as pessoas ficaram admiradas, porque quando ele foi, falou que iria aceitar o desafio, tentaram colocar roupa nele, né? Escudo, couraça, espada e capacete. Ele falou: não, não dá. Não tinha como, ele era muito pequeno, aquilo ficava pesado demais para ele, atrapalhava até os movimentos. E ele não quis, ele falou não, né? Ele usou a fé. Ele foi com pedrinhas, pedrinhas e uma fonda, né, diz a palavra, que seria tipo um estilingue. E então ele foi ali na fé dele, colocou, né? Tem até a musiquinha infantil que Davi colocou as pedrinhas na funda, né? Na funda, e girou aquele estilingue, vamos dizer assim, e atirou a pedra. Foi certeiro. Então ele acertou bem aqui, na cabeça do gigante. O gigante estava todo paramentado também, né? Com capacete e tudo, mas aqui perto do olho era aberto. Então pegou bem aqui, bem no meio, e ele caiu, né, numa pedrada só. Imagina Davi, ele já era mais baixo que os irmãos. Imagina diante do gigante. E aí disso também nós tiramos uma lição que o Senhor, ele não te capacita com ferramentas mirabolantes. Ele te capacita com o que você tem, né? Davi foi equipado, foi dado para ele equipamentos, espada e tudo, e ele não quis. Ele usou ali aquele instrumento que ele usava no dia a dia, o que ele tinha para proteger as ovelhinhas. Quem olhasse como olharam, falaram, mas impossível, não tem como vencer um gigante com um estilingue e uma pedrinha, né? Mas você vê que ele usou o que ele tinha e ali Deus fez a obra. Então, muitas vezes você se depara com isso, você se trava dizendo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho formação, eu não tenho como, esquecendo que você é o principal instrumento da transformação. Você já é a pessoa cheia de habilidades. Você tem já dentro de si, né, o que precisa para começar essa transformação, para começar a vencer tudo isso daí. Então entra também no que a gente falou um pouquinho na segunda-feira e ontem, né? Mudar esse foco, porque às vezes você olha tanto o foco do eu não posso, eu não tenho, não tem como, eu não sou capaz, e você não olha o que você tem. E Deus só está esperando você colocar à disposição o que você tem. E é isso que ele vai usar, e é isso que ele vai começar a transformar. E depois você vai galgando, você vai subindo, você vai realmente sendo melhor, vai se especializando no seu ramo ou no que quer que seja que você está aí realizando. Mas comece, né? Comece, dê o primeiro passo. Porque o principal você já tem, que é você, a sua essência. Temos também a história de Daniel com os leões. Daniel foi um profeta, né? Levava a palavra de Deus na antiguidade, né? No Velho Testamento da Bíblia a gente vê essa história. E ali aquele povo não queria ouvir, era um povo rebelde. E foi lançado esse decreto.
que se a pessoa falasse da palavra de Deus, seria jogado na cova dos leões, né? E aí foi o que aconteceu. Se irritaram com ele, ele pregava muito, falava de Deus, revelava sonhos, né? Mostrava ali realmente o poder de Deus, a coragem dele, né? A intimidade que ele tinha com Deus. E foi lançado na cova dos leões. Com certeza deveria ser estraçalhado, porque os leões estavam famintos ali. E depois, quando o rei mandou olhar e falar, nossa, vamos ver lá os destroços. Chega lá, tava lá Daniel andando, cantando, e os leões quietinho. Então, ou seja, a fé dele, né, a demonstração de fé dele, a tamanha intimidade que ele tinha com a fonte, com o Criador, foi suficiente para que aqueles leões se calassem, né? A autoridade de Deus ali sobre os animais calou aqueles animais, fechou a boca dos animais e nada aconteceu com Daniel. E eles ficaram atemorizados, né? Veio grande temor sobre eles, porque eles viram que realmente existia algo superior ali protegendo aquele profeta. E aí tirou ele da cova dos leões e tudo, né? Então, assim, a gente pode ver também esse poder da mão de Deus protegendo, mas houve a ousadia do profeta primeiro. Senão ele seria jogado com medo mesmo e seria estraçalhado no primeiro minuto ali, né? Temos também o exemplo de José no Egito, é uma história que eu gosto muito. José era o irmão mais novo, né? Um dos mais novos era ele e o Benjamim, os dois mais novos. E suscitava inveja nos irmãos, né? Porque o pai tinha aquele xodó, o pai já era bem velho, então tinha aquela preferência ali, não é aquela preferência, aquele cuidado, vamos dizer assim, né? E Jacó tinha duas esposas, então os primeiros filhos com as outras esposas, com as concubinas, e José e Benjamim era filho da outra esposa, né? Que não conseguia engravidar, demorou para ter filhos, então tinha aquele certo cuidado, né? Ele já era avançado em idade, então, praticamente, ele sabia mesmo que eram os últimos filhos dele, ali, né, os dois caçulas. Então, todo aquele cuidado. E os irmãos tinham inveja. E os irmãos fizeram um combinado. Um dia eles estavam andando, né? E ali todos os irmãos, e eles falaram, vamos pregar uma peça nele e tal, vamos jogar ele num buraco, a gente faz um buraco, joga ele e tal. E fizeram isso. E aí um começou, né, a combinar com o outro, e agora o que a gente fala pro pai, a gente deixa aí. Aí o outro irmão mais velho falou, não, vamos tirá-lo, foi só um susto, a gente tira ele do buraco e tal, né? E ele sem entender nada, coitado, era um jovenzinho, adolescente, né? E aí o outro irmão falou, não, vamos deixar ele aí, a gente pega essa capa, que o pai tinha feito uma túnica muito linda, né? A mãe, eles teciam na época, né? Compraram os fios e teceram uma túnica colorida, diz a Bíblia, bem bonita, bem chamativa. E eles pegaram essa túnica, mataram um animal, ensanguentaram toda a túnica e levaram para o pai, né? Dizendo que um animal atacou e eles tentaram ajudar o irmão, não conseguiram. E ali o pai se debulhou, né? Caiu o semblante, ficou muito triste, muito angustiado. E isso se passou muitos anos. Eles mantiveram esse segredo durante muitos anos, né? Agora vocês pensam, um adolescente jogado num buraco pelos próprios irmãos, sem a roupa de cima, sem a túnica, né? Depois passaram ali pessoas egípcias, viram ele ali, resolveram ajudar, né? Resgatar e levaram ele para o Egito como escravo. E ali ele serviu como escravo durante muitos e muitos anos, calado, sem falar nada, porque ele poderia morrer ali onde ele estava na cova. Então, de certo, ele pensou, bom, pelo menos aqui eu estou comendo e estou trabalhando. Mas você pensa uma pessoa que tinha uma família, era super ali protegido, né? E foi levado como escravo. E ele não desistiu. Tamanha fé de José. Essa história é muito, muito linda e tem muitos aprendizados. Eu estou contando por cima para vocês. Mas se depois você puder ler, né? E degustar essa história, assim, né? Ler e aprender com cada pedacinho, porque é muito especial. E depois de todos esses anos sofrendo como escravo, passou vários episódios, ele era muito bom, trabalhador, de confiança, foi ganhando a confiança, né, do faraó. E por fim ele passou por algumas provas também de tentação da esposa do faraó, que julgou ele, e ele não sabia como comprovar, ele só sabia que ele era inocente e ficou firme ali, mas com certeza ele teve medo, né, teve pavor, porque ele já estava sendo reconhecido quando a mulher pregou essa peça nele. Já pensou se Faraó não acredita, né? E também manda decapitá-lo e tal, né? Mas ele ficou firme ali, embora teve o medo, teve o temor, mas confiou, né? Mais
né, em Deus. Teve esse domínio, por isso que a gente fala do medo, né, da parte racional. Você conseguir dominar a sua mente. Então ali ele teve esse domínio, ele conseguiu com sua fé superar e depois chegou num cargo de governador. Então ele foi passando várias etapas. Ele entrou no Egito um adolescente, depois ele já era um homem formado, né, com vestes da primeira linhagem, né, de governador, anéis, ouros, né, e tudo que poderia dar ali para ele essa realeza no fato de morar ali no Egito, no palácio. E olha só que interessante, depois eles tiveram alguns anos de fartura e veio, né, essa revelação em sonho de que eles teriam 7 anos também de vacas magras, né? Ele via no sonho ali as 7 vacas gordas devorando as magras, devorando as gordas, né? 7 vacas gordas e as magras devorando as gordas. E ele interpretou esse sonho e falou pro faraó que seriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. E não só ali, mas em toda a região, né? Toda aquela região ali da Arábia, ali do Egito e tal. E ele falou, até em suas mãos, eu confio em você plenamente, você tem a minha liberação para fazer o que for melhor, planejar, organizar. Ele confiava, ele ganhou a confiança, né? E ele conseguiu fazer. Durante esses 7 anos de fartura, eles plantaram muito, colheram muito. Ele fez muitos silos, galpões de armazenamento, vamos dizer na linguagem de hoje, né? E ali ele conseguiu estocar, né? O trigo, a soja, centeio, todas aquelas sementes que eles usavam, né? Toda sorte de alimento mesmo, para que eles tivessem essa fartura, né? De certo, frutas secas, conservas, né? A gente não sabe como que era ali na época, mas a Bíblia fala que ele armazenou todos os alimentos possíveis, né? Os grãos e tudo, na conservação deles ali durante esses 7 anos. E quando vieram os 7 anos de fome, de miséria, de aperto, eles não tinham só para eles, mas para toda a região. E nisso, essa notícia foi se espalhando, né? Olha, ali tem alimento, olha ali a gente consegue. E todo o pessoal vinha comprar do Egito ali. E essa repercussão chegou nos irmãos, né? Então os irmãos com o pai ali, com a mãe já bem idosos, bem velhinhos, né? Na época eles já eram idosos, quando José foi lançado pelos irmãos no buraco e os egípcios acharam e levaram ele como escravo. Então se ele era mocinho, agora ele já era adulto, então já passaram-se aí mais de 40 anos. Então imagina aqueles pais que eram idosos, agora já estavam bem velhinhos mesmo. A Bíblia fala que Jacó até era já cego, né? O pai, né, já era cego. E aí os irmãos falaram, olha pai, a gente precisa ir lá no Egito, porque a gente ouviu dizer que lá tem alimento, né? A gente vai e compra e abastece, porque a fome está chegando na nossa região e tal. E eles foram. E quando eles chegaram lá para comprar o alimento, quem estava lá para negociar? Era o irmão deles, era José. Então eles não reconheceram José, porque além da aparência, já tinha se passado muitos anos e ele estava assim, rico, né? Ele estava num outro patamar da nobreza ali do Egito. E ele reconheceu os irmãos, porque os irmãos já eram adultos quando fizeram isso com ele. Então a fisionomia não muda tanto, né? Então ele diz que se encheu assim o coração, né? Ficou bem assim com aquele coração amoroso, afetuoso, né? Deu saudade, e ao mesmo tempo eu imagino que passou um filme na cabeça dele. E ali ele conseguiu fazer a negociação com os irmãos, aí ele pregou uma pecinha nos irmãos, né? Fez todo um negocinho ali que ele colocou na bolsa deles, como se eles tivessem roubado, de propósito para que eles voltassem, mandou soldados atrás deles. E aí eles falaram, não roubamos e tal. Depois vocês leiam com calma, que é bem legal essa história. E eles assustados, não roubamos nada e tal, com medo. Aí ele, não, mas então vocês vão ter que deixar seu irmão mais novo aqui e tal, que era o Benjamim, né? Que eram exatamente os dois que o pai mais apreciava. Mas a intenção dele ao fazer isso, pregar essa peça nos irmãos, vamos dizer assim, colocar ali o instrumento de prata nas coisas e tal, insinuando, né, que eles tivessem feito algo, era justamente para pedir que o pai viesse. Ele perguntou, né, quando eles falaram, não, a gente não pode deixar nosso irmão mais novo, porque nós já perdemos um irmão. E o nosso pai é muito velho, e se a gente deixar o nosso irmão mais novo, nossa, o nosso pai vai morrer, né? E aí ele se encheu mais ainda de alegria, imagina os olhos enchendo de água, né? Porque ele teve a certeza, nossa, meu pai tá vivo, né? Era tudo que ele queria saber.
E aí o irmão mais velho falou: fica comigo, eu aceito, eu fico, eu trabalho para vocês e tal, eu fico como escravo, deixa meus irmãos. E ele falou: não, eu quero ficar com o mais novo e traga o seu pai, né? E foi maravilhosa essa parte, porque depois eles conseguiram se reencontrar. Realmente eles vieram todos de novo, vieram com o pai, e aí contou tudo o que tinha acontecido. Os irmãos ficaram muito envergonhados de saber, né, o que eles tinham feito, mas você pode observar, mesmo nessa parte triste da história, que teve a provisão de Deus, por conta da fé de José, dele ter vencido aquele medo e ficar ali firme, teve essa provisão. Tudo já estava, de uma certa forma, como a gente fala, escrito, né? Como eu falei para vocês na segunda-feira. Deus já deixa tudo escrito. Os caminhos que você escolhe, ele já tem. Se você escolher esse aqui, ele já tem todos os quadrinhos. Toda aquela historinha em quadrinho já está toda escrita ali. Se você escolher esse, também já tem uma série de acontecimentos previstos ali. Então nós temos o livre-arbítrio. Porém, se você murmurar, se você reclamar, se você chorar, se desesperar, o seu medo for maior do que a sua atitude de coragem, você está perdendo a bênção. Então, ao mesmo tempo que você pode olhar e falar, mas 40 anos é muita coisa, né? Nossa, quanto sofrimento. Sim, mas ele se propôs a esperar, ele se propôs a agir com fé. Então é muito interessante, porque aí ele permitiu que aquele propósito de Deus, aquela bênção, estivesse ali assegurada, tanto para ele, para todas aquelas pessoas do palácio, e para os próprios irmãos, para a própria família, né? Então ele se colocou diante deste propósito e se permitiu ser usado. Então isso é muito, muito um ensinamento que a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, e é muito gratificante quando você vê isso. Olha, eu me coloco, né, diante da situação, permito que Deus tenha o controle, né? Não fico com aquela ansiedade, murmurando e só vendo as coisas do lado ruim e perdendo a bênção. Ali ele poderia ter murmurado, ele poderia ter morrido naquele buraco, recusado ir com os egípcios, não, não vou, não vou, e ali mesmo já seria morto. Ele poderia ter desistido quando ele foi levado como escravo e se rebelado, e ali também já teria morrido. Ou seja, ele permitiu que o processo acontecesse, ele aceitou e se colocou nesse propósito, mesmo tendo medo, né? Mesmo tendo muitas vezes pavor do que poderia ter acontecido com ele, ele se permitiu e foi bênção no final. Então, isso a gente tira de ensinamento, né? Então, o medo ele vem, mas quando você começa a racionalizar e sabe do seu poder em cima dessa situação e consegue vencer, é muito poderoso. Temos também outro exemplo, vou dar só uma pinceladinha, também é uma das histórias prediletas minha da Bíblia, que é de Moisés, né? Moisés teve vários episódios de medo na vida dele, vários episódios depois com o povo, uma multidão que o seguia, e ele tinha que direcionar, e aquele povo pedindo comida, pedindo água, e as crianças, e eles sem moradia, e eles no sol forte, no frio. Então, assim, Moisés teve várias situações, né, de medo e que ele teve que demonstrar confiança. Mas você vê que no início da vida dele, né, ele já começa com desafios. Porque quando Moisés nasceu, foi dado um decreto, né? Porque já tinha aquele burburinho ali, né? Aquela história entre o povo que viria um libertador, que estava para nascer o libertador do povo do Egito. E aquele povo todo seria tirado dali e eles iam perder todos aqueles escravos, né? Os israelitas não iam ficar mais sob o domínio dos egípcios. Então, quando o rei soube dessa história, o pessoal comentava muito ali entre os escravos, entre o povo hebreu. Ele falou, então tá bom, então agora eu vou determinar um decreto que vai se matar todos os meninos, todos os recém-nascidos, porque aí, se esse libertador já nasceu ou tá para nascer, não vai ter mais, eu vou mandar matar todos. Então ele deu esse decreto que todos que nascessem, meninos, até 2 anos eram para serem mortos. E todos foram mortos, né? Foi uma devastação, foi algo muito, assim, complicado para a época, né? Imagina, eles entravam nas casas, né? E simplesmente matavam o bebê, né, do sexo masculino. E a mãe de Moisés teve medo. Com certeza Joquebede teve medo. Imagina saber que o seu bebezinho está correndo risco. E ela teve, né, essa ousadia, essa coragem, essa fé de falar, não, eu vou proteger meu bebê. Eu vou dar um jeito, né? Com certeza, né? Ela clamou ao Senhor e teve essa ideia. E Deus usou o quê? Usou algo mirabolante?
e usou algo que ela tinha que comprar fora, que ela tinha que buscar, ela tinha que mandar ele para um parente longe. Não. É exatamente o que nós falamos agora no início. Deus usou o que ela tinha em mãos. Ela tinha em mãos palha, fez um cestinho, betumou todo por dentro, né? Fez o isolamento ali com betume, por fora também, deixou bem acolchoadinho, colocou o bebê ali naquele cestinho e colocou no Nilo, no rio Nilo. E você pode pensar assim, nossa, mas é uma loucura uma mãe fazer isso. Mas era ou isso ou perdê-lo. Ali ela ia ter a chance de não perdê-lo. Então ela foi ousada, né? Ela teve coragem, ela teve ousadia, ela usou a sabedoria, ela não se desesperou como mãe. Ah, e agora o que eu faço? Não adiantava esconder o bebê ia chorar. Se o guarda entrasse, ela escondesse dentro de um saco, ia chorar, ele ia achar e ia matar do mesmo jeito. Então ela foi ousada, ela usou ali a razão, né? E ela colocou o bebê ali, e você pode pensar, nossa, mas como que ela achou que alguém poderia ver e salvá-lo? Não, ela colocou a filha para espiar. Ela colocou ali Miriam. Ela falou, vai e fica escondida, né? Atrás das moitas ali, na beira do rio. E conforme o curso do rio vai levando o cestinho, você vai acompanhando de longe e vê se alguém pega, né? E ela sabia que o rio Nilo banhava ali toda a parte do palácio, do Egito, né? Então ela sabia que existia essa possibilidade. E Deus foi tão maravilhoso, mais uma vez, né? Essa história já estava escrita, porém ela se permitiu estar ali nos propósitos de Deus, porque a palavra nos ensina que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele já escreveu toda a sua história. Agora basta você querer estar nessa história. Basta você querer se apropriar desse plano perfeito, dessa vontade agradável que ele tem para nós, né? Quando a gente se rebela, você escolhe o outro caminho, só que no outro caminho também já tem uma série de acontecimentos predispostos ali, que você pode se dar mal no final. Então se deixe descansar, tire essa ansiedade, né? Tire esse vitimismo de que você não consegue, que não dá certo. Destrave esse medo e se coloque no propósito que ele tem para você, como fez Joquebede com Moisés. E ali, uma das princesas, ao se banhar no Nilo, viu o cestinho. Escutou o chorinho, chamou atenção, quando pegou era um bebê. Ela ficou encantada, né? Olha só, quem deu o decreto, olha como são as coisas de Deus. Aquilo que parece impossível, né? Ele transforma para te abençoar. Ele mesmo deu o decreto que era para matar. Quando a filha chegou com aquele bebê e falou, olha, achei esse bebê no Nilo, ele poderia falar, ah, mais um que eu mandei matar. E ele não fez isso. Ela falou, pai, eu vou ficar com o bebê. Não, mas você não sabe de quem é e tal, tal, tal. Não, mas olha esse bebê, ela se afeiçoou com o bebê. Com certeza, Deus ali já agindo, né? Na sua infinita graça e misericórdia. E o pai aprovou que ela ficasse com aquele bebê. Porque ele pensou, bom, vai ser criado aqui, nos nossos modos, nos nossos costumes, depois vai trabalhar aqui com a gente, vai ficar aqui, vai ser filho da minha filha, vai ser o príncipe também, vai trabalhar, vai guerrear, vai aprender os costumes do palácio. E ele não sabia que ali era o grande libertador. Então ele fez todo um plano. Olha só que incrível, é muito forte essa história, né? Para tentar atrapalhar os planos de Deus. Mas na verdade ele protegeu o libertador, aquele que ele queria tirar do caminho. Ele protegeu, ele ensinou. O menino cresceu com leite, com mel, com frutas, com tudo que era de melhor, com todas as iguarias, né? Moisés estudou, Moisés era inteligente, né? Na linguagem de hoje, ele devia ser um arquiteto, um engenheiro, vamos dizer assim, porque ele ajudou naquelas construções maravilhosas. Então, ele foi, ao invés de morrer, né, e acabar ali com o plano que Deus tinha para ele foi protegido pelo próprio faraó para chegar a ser quem ele teve que ser depois e libertar o povo. Então, quando Deus tem um propósito, não existe medo, não existe fraqueza, não existe timidez, ansiedade que possa te parar. Não existe. Ele é o Todo-Poderoso e se conecta com 99% da sua essência. Não tem quem te pare. A única coisa que te para é você mesmo, você mesma. Quando você deixa esse medo sobrepor a sua razão e virar um pavor, virar um pânico, virar uma fobia. Mas quem dá esse poder para o medo é você.
O medo nada mais é do que uma emoção, um instinto de proteção, né? Quero espiar. Ele é um instinto de proteção, mas quando você deixa ele tomar essa proporção, ele te bloqueia, ele te para, ele te paralisa. E muitas vezes nem é tudo isso. Aquela emoção, ela cresceu dentro de você porque você deu esse poder. Você alimentou isso dentro da sua mente. E você pode mudar essa situação. Então, eu trouxe esses exemplos da Bíblia, da palavra de Deus para vocês. Quero terminar também com alguns versículos que eu deixei anotado aqui, muito especiais. Mas antes, eu gostaria de fazer com vocês uma técnica de respiração, uma técnica para você ficar mais calmo, para você se alinhar, silenciar esses pensamentos, porque muitas vezes você está tão atônito, tão assim, temeroso e tão tenso que você não consegue nem relaxar, nem respirar. E uma das principais ferramentas que nós temos contra o medo, né, contra a ansiedade, é exatamente esse silenciar da mente, né? Silenciar esses pensamentos que te acusam, que te deixam aí temerosos e conseguir se conectar com o seu eu superior, se conectar com essa sua parte espiritual, sem deixar que tudo isso te atormente. Então nós vamos começar respirando, eu vou fazer com vocês. Muitas pessoas não vão nem conseguir respirar o tanto que precisa, bem profundamente. No começo é mais complicado, porque eu também foi assim comigo, né? Então você vai respirar. Nós vamos fazer juntos. Nós vamos contar até 4, inspirando. Então você vai fazer, né? Vai puxar, contando até 4. Aí você vai dar uma pausa de 2 tempos. E vai soltar, expirar em 8. Então é bem longo. Então você tem que fazer bem calmamente. Então a gente inspira. 1, 2, 3, 4. Segura 2 e aí até 8, até ficar bem fininho, tá? A gente vai fazer isso 3 vezes. Então, você vai aí onde você tá. Se você não fizer agora, depois você assiste com calma, você faz numa posição sentada, confortável, com as mãos soltas, assim, bem relaxado, né? Você pode sentar no chão também, cruzar suas pernas, deixar as mãos relaxadas sobre os joelhos, ou você pode até deitar. Se você estiver assistindo a live depois da noite, né, o reprise, você deita, relaxa, fica bem retinho, fica naquele estado bem calminho, e aí você vai fazer. Então, você vai inspirar, segurar 2 e soltar em 8. A gente vai fazer isso 3 vezes. Aí você vai fechar os seus olhos e eu vou falar algumas coisas para vocês, algumas perguntas, para que você comece a raciocinar lentamente e comece ali ter um despertar da onde pode estar esse medo, o que ele pode estar te causando, e depois a gente vai fazer esse destravamento aí, tá bom? Você vai se sentir mais leve, com certeza, tá? Então, aonde você estiver, se você não puder fazer agora, depois você faz, como eu falei, você vai fechar os seus olhos e vamos começar a respiração, tá bom? Então, vamos lá? Conta até 4, segura 2. Conta 8 tempos. De novo. Conta até 4, segura 2 e solta. Até 8. De novo. Fica bem calmo, leve. Sinta o seu coração. Sinta o pulsar do seu coração. Escute ao redor. Você está quietinho, em silêncio. Sinta suas mãos, seus pés. Sinta o peso dos seus braços, da sua perna. Relaxe o corpo. Sinta o peso do seu corpo no assento ou se você está deitado. Relaxe. E agora pense, do que eu tenho medo?
Do que eu tenho medo? Qual o meu maior medo? O que me traz medo? Agora você pensa, da onde vem esse medo? Como que ele se manifesta? Como se formou esse pensamento de medo dentro de mim? Pensa, foi um trauma, algo que você vivenciou, algo que você ouviu, algo que você fantasia dentro da sua mente, você cria uma história dentro da sua mente. Como que ele se manifesta e da onde ele vem? Como que você se sente quando pensa neste medo? Como que você se sente quando vem este sentimento deste medo aí, dessa manifestação? Pensa. Quais são as causas? Busca dentro de você. Por que que este medo se instalou aí? Quais foram as causas? E o que você deixa de fazer por ter este sentimento? Relaxa, respira. O que você deixa de experimentar, de viver por conta deste medo, desta trava? Agora, a gente vai repetir a seguinte frase: eu decido vencer este medo de... E complete aí com o seu medo. Vamos falar de novo. Eu decido vencer esse medo de... E novamente. Eu decido vencer este medo de... E repita. Você decide superar este medo hoje. Dar esse primeiro passo hoje. Repita assim: está feito, está feito, está feito. Assim é. Agora, nós vamos transmutar esse pensamento. Talvez veio um choro, veio um arrepio, veio uma tristeza profunda. Sim, porque a sua mente, quando você lembra, ela começa a vivenciar tudo de novo. Mas agora a gente vai transmutar este medo em coragem, em ousadia. Então, da mesma forma que você está, continue respirando. Inspira pela boca e solta. Inspira e solta, lentamente. Agora você vai se imaginar livre desse medo. Como que você se sente livre desse medo? Pensa aí. Tira todo esse peso, todo esse passado, toda essa sensação. Se veja agindo sem este medo. Coloca na sua imagem da mente aí, você agindo sem esse medo. Esse medo é do quê? O que ele te impede de fazer? Então agora você já não tem mais esse empecilho. Imagina você sendo livre, você fazendo coisas que você não faz hoje, mas você já está transmutando. Olha a sua face, olha a sua alegria, olha as pessoas ao seu redor, como elas te tratam. Você já está livre deste medo. Você está se autocurando, você está se autoconhecendo. Veja na tela da sua mente uma situação favorável. Olhe ao seu redor, olhe as cores, olhe as pessoas, olhe o que as pessoas dizem. Sinta como você está confiante, como você está leve. E repita assim, nós vamos repetir 3 vezes. Eu me sinto leve e confiante, pois consigo vencer tudo que me bloqueia de ser feliz. De novo, eu me sinto leve e confiante, pois eu consigo vencer tudo que me bloqueia de ser feliz.
Eu me sinto leve e confiante, porque eu consigo vencer tudo que me bloqueia de ser feliz. Está feito, está feito, está feito. Respira novamente. Segura 2 e solta lentamente, contando até 8. Mais uma vez. Sinta a sensação de bem-estar entrando quando você inspira. E toda leveza quando você solta. Sinta-se leve, sinta-se com coragem, com ousadia, vencendo seus desafios. Sinta essa sensação de bem-estar. Sinta-se como você está agora. Como você está corajoso, como você está mais leve, mais feliz. E já com pensamentos de ousadia que você não tinha há muito tempo. Vai abrindo seus olhos devagar, continua respirando, vai voltando e sinta-se bem. Você decidiu hoje dar esse primeiro passo. Como você está se sentindo? Digita aqui para mim, coloca aqui para mim. Você se permitiu tirar esses 5 minutinhos para silenciar os pensamentos que te atormentavam. Olha como é maravilhoso. Você pode repetir isso todos os dias. E assim você vai transmutando esses pensamentos. Você tira aqueles pensamentos antigos, da onde eles vieram. Muitas vezes você tenta buscar a causa, você nem consegue, né? E aí você vai transmutando. E aí você vai colocando pensamentos de coragem e imagens que te remetem a um bem-estar. Há pessoas ao seu redor que estão ali te aplaudindo, te parabenizando, você vencendo, você alcançando, porque você pode. Quando a gente coloca um foco no medo, ele nos paralisa, né? Nos deixa ali sem conseguir praticar praticamente nada, né? Você não consegue dar um passo, porque o medo te paralisa. Mas quando você coloca o foco no que você quer, nada pode te impedir, nada pode te segurar. E você fica com essa sensação, eu posso, eu vou fazer acontecer, eu consigo. E você vai usar o que você tem. Assim como Moisés, a mãe de Moisés usou o que tinha. Moisés, depois lá na frente, ele falou para Deus, eu não tenho nada, eu sou gago. Eu só tenho um cajado. E Deus falou, você vai usar o cajado, né? E fez vários milagres e alimentou aquele povo no deserto por 40 anos. Ele usou a fé de José, ele usou a fé e a determinação de Daniel. Ele usou a intrepidez de Davi, a coragem, o que ele tinha na mão, só as pedrinhas. Então assim Deus vai fazer, assim Ele está te dizendo hoje, vai, porque eu sou com você. Tenha ousadia, tenha coragem. Você não é esse corpo físico, você é um ser espiritual, você é semelhante a mim, você é co-criador da sua realidade, você pode mudar a sua história, você pode ousar descansar, porque meus planos são perfeitos para você. E Deus vai conduzindo. Quando a gente agradece, a graça desce. E você não fica impedido de receber a sua bênção. Você olha tudo com um olhar de gratidão, com um olhar de alegria. Você não foca mais na reclamação, na murmuração, que são outros inimigos da mente também que a gente vai trabalhar no mês de setembro. Então, que este final de dia, esse último dia de agosto, este mês maravilhoso, mês do gosto, mês de muitas bênçãos, que você finalize isso com essa palavra. E que setembro seja bem melhor. Quando a gente finaliza um mês, a gente já prospera que o outro seja melhor. A gente já faz esse prospecto, né? Essa prosperidade, esse projeto, né? Que vai ser melhor. Então, que você finalize agosto com essa mentalidade, que você possa transmutar os seus medos em coragem, em fé, determinação, ousadia,
e não deixar ele te barrar, não deixar você se paralisar porque você não tem a ferramenta. Você tem, você é a ferramenta principal. E só vai, porque o grande eu sou está com você. Eu vou ler aqui para vocês em João 14, se você depois quiser acompanhar, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Olha que grandiosidade. Eu não dou como o mundo a dá. O mundo, ele dá paz passageira, né? A gente brinca, é paz com S, passageira. São momentos de falsa alegria, momentos de diversão. Isso não é paz. Paz é quando tudo ao seu redor está caindo. É a doença de um familiar, é o carro que deu problema, é a parte financeira, é o seu aluguel, são contas, é problema no relacionamento. Quando tudo ao seu redor não parece favorável, mas dentro de você, você está confiante, você tem paz. A minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe, não se perturbe. Não temas. Não tenha medo. Está escrito aqui. Não turbe o vosso coração. Nem tenha medo. Guarde essa palavra com você, João 14, 27. Pega essa paz, internaliza dentro de você. Faça essa meditação como fizemos agora. Sinta essa paz. Quando você inspira, você sente aquela leveza, aquela paz. E você solta. Inspire e sente o ar entrar lá dentro. Quando eu me permiti, né, a começar a fazer esse processo, né, e relaxar e me encontrar comigo mesma e conseguir ouvir o que Deus tinha para me falar, eu não conseguia respirar nem até 2. E pronto, eu não conseguia. Aquela inspiração profunda que eu sinto o ar entrar lá dentro do meu pulmão. Dá até um choquinho aqui no meio. De tão tensa que a gente fica e a gente não se permite nem respirar. A gente não se permite respirar direito. Então comece a se autoconhecer e tirar esses monstros que você mesmo permitiu ficar na sua mente, né? Muitas vezes a situação não foi porque você quis, aconteceu, mas você permitiu ela tomar essa proporção. E às vezes você está tomando remédio, você procura médicos, mas você não consegue o real auxílio. Porque isso só depende de você, porque você é a própria ferramenta, e a paz a gente só encontra nele. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aqui na minha Bíblia está como maiúscula, minha. Porque ele é o proprietário da paz transcendental, da paz que transcende todo entendimento. Tem uma outra palavra também que eu quero ler para vocês em Isaías 41, versículo 10. Novamente, não temas, eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu sou o eu sou o Criador de tudo, eu já estou com você. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Imagina a mão de Deus, a destra de Deus, pegando na sua. Ele está falando aqui, você não tem estudo, você não tem capacidade, você acha que você não é capaz? Eu te fortaleço. Davi também era o menor dos irmãos, sujo, fedendo animal, e venceu. Então eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento, eu te seguro por baixo, te sustento e te dou a minha mão. Fiel ainda. Não é aquela mão que a pessoa te dá e depois solta.
É aquela destra fiel. Tá tudo desabando ao seu redor, mas você tem paz. Você tem paz dentro de você. E você consegue superar. E outra palavra também que eu vou deixar com vocês. Eu até marquei aqui, Deuteronômio 31:6. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles. Não vos atemorizeis diante dos problemas, diante dos inimigos, diante das causas na justiça, diante das acusações que te fazem, diante dos xingamentos, diante da opressão, diante da morte, diante da doença. Tudo isso daqui é passageiro. Nós não somos essa carne, nós somos a essência divina experimentando essa vida humana durante o tempo que ele já determinou. Já conversamos isso na segunda-feira. Os nossos dias estão contados no livro de Deus. Você não vai acrescentar meio côvado, meio passo, 50 centímetros você não consegue acrescentar na sua vida. Olha esse versículo. Sede fortes, corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco. Aleluia! Glória a Deus, que palavra é essa? É Ele que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Que mais a gente precisa? Ali naquela palavra, Ele segura na sua mão, Ele te ajuda, Ele te sustenta. A destra é fiel. Aqui Ele fala, estou com você, vou adiante, estou convosco, não te deixarei, não te desampararei. Eu sou o teu Deus. Então que você fique com essa palavra para este final de mês maravilhoso. O dia só está começando. Sei que muitas bênçãos vão acontecer ainda neste dia. Deixa aqui para mim qual a sua experiência, o medo que você conseguiu superar, o medo que você já está se propondo a superar, né? A sua lição de fé, o seu depoimento de fé. Escreve aqui para mim que eu vou amar ler e compartilhar com vocês, né, um pouco da minha história e vocês compartilhando comigo, e a gente vai crescendo, né? Aprendi muito esta manhã, essa manhã fria, gelada, mas estamos aqui neste propósito de aprendermos juntos, né, e destravar a nossa mente, vencer esses inimigos da mente que nos impedem de alcançar aquilo que a gente quer, o que a gente realmente deseja, tá bom, meus amados? E muitas vezes por permitir que esses problemas mentais tomem uma proporção e a gente não enxergue realmente o nosso valor e que o poder está nas nossas mãos, né? Então vamos dar poder a quem realmente tem, né? Vamos pegar o que a gente pode de ferramenta e transmutar para que a gente consiga vencer. E amanhã a gente inicia o mês de setembro com a bênção do Senhor, um mês maravilhoso. E estaremos aqui juntinhos também e vamos ter uma palavra surpresa, uma palavra maravilhosa para o mês de setembro. Tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Desejo a vocês uma excelente quarta-feira e vamos ficar juntinhos. Escreve aqui para mim o que você tem superado, tá bom? Vou adorar ler. Um grande beijo e até amanhã.